Palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus como igreja local. Culto de ceia. E nada melhor do que falarmos do assunto mais elementar, mais importante na vida da igreja, que é o amor de Deus. E nessa noite eu quero repartir com vocês, debaixo da graça do Senhor, o verso, ou o melhor, o famoso verso de João, capítulo 3, verso 16. Eu sei que todos nós já conhecemos de qual esse versículo. Contudo, antes de nós realizarmos aqui em unidade a leitura do texto, eu queria simplesmente repartir com vocês uma frase que já me acompanha há bons anos. E a frase diz o seguinte: não permita que a familiaridade roube o lugar da honra. Vou repetir. Não permita que a familiaridade roube o lugar da honra. Se você parar para pensar nas relações de uma forma geral, é muito comum à medida em que nós conhecemos alguém, talvez ali nos primeiros dias, primeiros encontros e contatos, a gente mantém uma certa postura, uma certa reflexão, pensando antes de falar cada palavra, com toda a precedência, tratando bem a pessoa. E eu sei que à medida em que a gente vai criando intimidade, familiaridade, a tendência é que a honra que foi concedida no início da relação, ela entre num estado de declínio, onde chega num status onde a gente já não pensa mais para falar, a gente já fala de qualquer jeito, a gente já não tem temor, já não tem respeito, já não tem consideração e amor por aquele que um dia nós tivemos um certo conceito de honra, de cuidado, de precedência, de consideração. Isso vale para qualquer relacionamento. Nós não podemos permitir que a familiaridade roube o lugar da honra. E por que eu estou falando isso? Porque nesta noite nós vamos ministrar sobre João 3,16, e esse princípio vale também para a palavra de Deus, porque é muito comum, principalmente crentes mais velhos, quando escutam alguns textos que já são, assim, de grande conhecimento, quase que de domínio público, se a gente falar dessa forma, se é que a gente pode. E pode acontecer que a familiaridade com o texto nos leve a ter um inconsciente desprezo por ele. Alguns pensam assim: pastor, você já falou sobre João 3,16 aqui no culto. Eu já conheço João 3,16 em português, em inglês, em espanhol. Eu já conheço João 3,16 no original, no grego koinei. Eu sei a declinação de cada verbo em João 3,16. Então eu sei de frente para trás, de trás para frente. E aí nós não podemos permitir que a familiaridade com o texto roube o temor no nosso coração, roube a reverência, porque João 3,16 é palavra de Deus. E Paulo nos ensina que toda a escritura é inspirada por Deus. E se é inspirada por Deus, Paulo também ensina que ela é poderosa para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar na justiça, a fim de que todos nós sejamos habilitados para toda boa obra. Então, diante da palavra de Deus, não importa se você conhece mais ou menos o texto, o nosso coração precisa estar aberto para receber a verdade de Deus, para entender que o Espírito Santo, ele deseja falar ao nosso coração, para que sejamos transformados de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, nesta noite, nós vamos ministrar o texto de João 3,16 no nosso culto de ceia. O tema da mensagem nesta noite é amor sem medida. Então fique na liberdade, se você quiser abrir comigo a sua Bíblia em João 3,16, mas eu quero ler esse texto com você nesta noite. E assim nos diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai. E nós te pedimos que
o seu temor, o seu santo temor jamais se afaste dos nossos corações, Pai. Que não venhamos permitir que familiaridade com alguns textos e versículos nos leve a banalizar aquilo que é santo. Nos dê um senso de reverência e temor. Transforma, Senhor, o nosso entendimento mais uma vez. Nos dê consciência de que por meio da cruz e por meio do Teu Evangelho nós somos profundamente amados pelo Senhor, Pai. Espírito Santo, coloca essa convicção, essa verdade enraizada nas tábuas do nosso coração, Pai. Que possamos ouvir a Tua verdade, a Tua palavra, o que ela diz ao nosso respeito, que o Senhor nos amou primeiro, por meio de Jesus, e por isso hoje nós podemos amar uns aos outros, Pai. Nós te pedimos, aquece o nosso coração, Pai. Aquece a nossa alma, aquece as nossas vidas, nos marque nessa noite com o toque do Teu amor, Pai. Porque é isso que diz a Sua palavra, que somos filhos amados. Que o Senhor tenha total liberdade nessa noite, Pai, para arrancar de nós tudo aquilo que nos arranca da Sua presença. Arrancar das nossas vidas toda indiferença, toda apatia, toda frieza humana, toda religiosidade e justiça própria. Arranca isso do nosso ser, Pai. E que o fogo do Teu Espírito esteja real, Pai, em nossas vidas. Que sejamos nessa noite batizados com o Seu amor, Pai. É o que nós te pedimos em unidade, para a Sua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um amor sem medida. Você está aqui essa noite, já viveu, ou quem sabe, está vivendo uma grande história de amor? Eu espero que quem está aqui seja casado e esteja vivendo uma grande história de amor, e não um filme de terror. A experiência de viver um grande amor sempre mexe com as nossas vidas de alguma maneira. Porque é impossível experimentarmos um grande amor e permanecermos exatamente do mesmo jeito. Porque o amor, quando é real, o amor, quando é sincero, ele nos atravessa. O amor nos molda, ele nos muda. O amor nos move por novos caminhos. E bom, eu não sei se em suas relações humanas você já viveu ou não uma grande história de amor. Mas o que eu sei é que o verso que acabamos de ler diz que Deus nos amou com o maior amor de todos os tempos. E não existe ninguém nesta terra capaz de te amar mais do que Deus já ama a sua vida. Porque em se tratando de amor, ninguém ganha do nosso Deus. Dentro da tradição cristã, acredita-se que João 3,16 seja um dos versículos mais conhecidos de toda a história. A maioria dos teólogos concordam que esse versículo ele é capaz de resumir todo o Evangelho. Alguns dizem que João 3,16 é o Evangelho dentro do Evangelho. Martinho Lutero dizia que João 3,16 é o Evangelho em miniatura, o qual é digno de ser escrito com letras de ouro, não sobre o papel, mas sobre o coração humano. Outros chamam João 3,16 de o Evangelho em poucas palavras, e para ser mais exato, o Evangelho em 28 palavras. Portanto, meus irmãos, em um único versículo estão contidas palavras que têm concedido vida eterna a um número incontável de pessoas. O contexto de João 3,16 nos apresenta basicamente um diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um religioso da seita dos fariseus, lá no contexto do primeiro século, e a Bíblia diz que ele era o principal dos judeus. E a Bíblia fala que Nicodemos foi se encontrar com Jesus na calada da noite. Quem sabe por medo da sua reputação religiosa. Então, às escondidas, ele vai ter um encontro com Cristo. E basicamente o centro dessa conversa foi sobre o novo nascimento, a conversão, a salvação e
não há como falar de salvação sem que se fale da graça do Pai revelada em seu amor. Por isso que o mesmo apóstolo João, ao escrever a sua primeira carta, ele diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, nessa história de amor, quem deu o primeiro passo foi Deus. Quem tomou a iniciativa foi Ele, porque Ele é a causa, Ele é a origem, Ele é a fonte do perfeito amor. Ainda na primeira carta de João, o apóstolo diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, se eu não entender que eu sou amado por Deus, se eu não entender que eu já recebi desse amor através de Cristo na cruz, eu nunca vou conseguir reproduzir esse mesmo amor nas minhas relações. Então, entenda isso. O amor de Deus sobre nós já é uma realidade. Basta crer. Se você deseja descobrir o quanto você é amado por Deus, basta olhar para a cruz do Calvário, porque a cruz, sem dúvida alguma, é a maior prova do amor que Deus tem por cada um de nós. Portanto, o Evangelho de João nos apresenta uma teologia das relações de amor. E de acordo com João 3,16, quais são as características desse maravilhoso amor que Deus tem por cada um de nós? Portanto, nesta noite quero citar pelo menos 4 características ou 4 marcas do amor divino que nós recebemos graciosamente. A primeira característica, de acordo com o texto, é que o amor de Deus, ele é imensurável. O texto diz que Deus nos amou de tal maneira. E a pergunta é, como medir o imensurável? Não tem jeito. Tentar aferir, tentar mensurar o amor divino, é como tentar medir as águas do oceano com uma régua de 30 centímetros. Ou seja, em algum ponto seremos vencidos por sua vastidão. Portanto, o amor de Deus não pode ser contido por nenhuma unidade de medida que nós conhecemos. É um amor que não se mede. É um amor grandioso, eterno e incondicional. Preste atenção. A Bíblia não diz que o mundo amou a Deus, mas diz que Deus amou o mundo. Ou seja, vida eterna não é um resultado do nosso amor por Ele, mas do amor dEle por cada um de nós. Então, a grande questão é, se Deus amou o mundo, o que havia no mundo para que Deus o amasse? O que havia de bom em nós? O que havia de bom em mim, em você, para que Deus nos amasse desse jeito? E eu te respondo dizendo que não havia nada de amável nesse mundo, não havia nada de amável em nós não havia beleza, não havia bondade, não havia justiça, ou seja, ninguém entre nós era digno ou merecedor desse grande amor. Por isso que Paulo, em Romanos 3, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. Só que não para por aí, porque Paulo também, em Romanos 5, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, meus irmãos, o amor de Deus não é uma resposta aos nossos méritos humanos. Deus não te amou porque você é bonitinho. Deus não te amou porque você faz tudo certinho. Deus não te amou porque você coloca o lixo para fora e ajuda os pais. Deus não te amou porque você torce para o maior de Minas, que é o Cruzeiro Esporte Clube. Deus não te amou pelos seus atos bondosos. A salvação de Deus não tem nada a ver com os méritos humanos, mas o amor de Deus é fruto do próprio caráter gracioso dele, porque João diz que Deus é amor. Então isso faz parte da essência de quem Ele é. Portanto, a causa do amor de Deus não está em você, está nele mesmo. Deus ama porque é da sua natureza amar. E esse é um amor que jorra livremente. Esse é um amor superlativo, que transforma inimigos, André, em pessoas amadas. Só o amor de Deus faz isso.
É um amor que enche as nossas vidas de sentido e significado. Por isso, só é possível falar desse amor com profunda admiração e temor. O amor de Deus é tão imensurável que Ele já te amava antes de você nascer. Ele te amava antes de lançar os fundamentos da terra, antes de fazer o sol brilhar no firmamento, Ele já te amava. O amor de Deus por nós já era uma realidade antes mesmo de existirmos. E aí eu te pergunto, como é possível amar alguém que ainda não existe? E eu te digo que é possível, porque Deus é eterno. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro. Por isso que o profeta Jeremias diz que Deus nos amou com amor eterno. E um amor eterno não tem início ou fim de dias. Ele transcende o que é temporal. Portanto, esse amor de Deus, ele é imensurável, ele é eterno. É um amor sem medidas. Eu disse de manhã que quando a minha filha Sara nasceu, eu peguei ela nos braços e pela primeira vez eu tive a experiência de amar assim como um pai ama. E por mais que ela bebê, não entendendo nada, eu gerava um diálogo no meu coração. E eu dizia, olhando para ela, você não me conhece, mas eu já conheço você. Você não pediu para nascer, mas eu pedi a Deus que você nascesse. Você ainda não me ama, mas eu já te amo com todo o amor do mundo. Essa é a nossa relação com Deus. E eu estou dizendo tudo isso porque o amor que temos pelos nossos filhos, de fato é muito grande. Porém, ainda assim, o nosso amor pelos filhos é mensurável, é limitado e imperfeito. Só que o amor que o Pai Celestial tem por cada um de nós, não tem como medir. É um amor eterno, é um amor imensurável, é um amor totalmente santo, bom e perfeito. E é exatamente com esse amor que Ele nos amou naquela cruz. Portanto, a primeira marca desse amor é que Ele é imensurável. Você pode ter a maior trena de todos os tempos, você não consegue mensurar o tamanho do amor de Deus. Segundo lugar, o amor de Deus, ele é também, além de imensurável, doador. Porque o texto diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é doador. A Bíblia não diz que Deus vendeu o seu próprio Filho. A Bíblia não diz que Deus nos amou de tal maneira que trocou o Filho, que barganhou, que negociou. Não, mas diz que por amor Ele nos deu. Portanto, o amor de Deus é doador. Porque dar é a tônica do amor. É a expressão maior de quem sabe amar. Porque Deus amou, Ele doou, Ele entregou, Ele agiu, Ele fez alguma coisa. E quem ama faz alguma coisa. Quem ama não se compactua com a indiferença, porque o amor nos move em ações de entrega. Esse é o amor doador de Deus. Por isso entendemos que o amor bíblico é mais que sentimento. O amor bíblico é mandamento. Ou como eu sempre gosto de dizer, o amor é ação, doação e autodoação sem pensar em si. E se o amor de Deus é doador, eu não posso dizer que estou expressando o amor de Deus ao ficar de braços cruzados, sem me envolver com a expansão do reino de Deus, porque o amor move, remove e promove. O amor move pessoas, o amor remove indiferenças, o amor promove ações de entregas. João, na primeira carta, diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Ele acrescenta dizendo que nisto conhecemos o amor. Como? Que Cristo deu a sua vida por nós. E agora também devemos ser doadores da vida e entregar a vida pelos nossos irmãos. Em João capítulo 15, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então a verdade é que quem muito ama, muito dá. Quem ama não se retém, se entrega. O amor de Deus é doador. Agora, eu preciso falar algo muito importante, porque
Deus nos deu o seu único filho, para quê? Para sofrer em nosso lugar. Isso aqui é muito sério, porque a cruz era para nós, a morte era para nós, a condenação era nossa, a culpa era nossa, mas Deus nos enviou o seu filho para que fosse ferido, para que fosse humilhado, para que fosse traspassado e pregado numa cruz em nosso lugar. E eu tenho certeza que entre nós nessa noite, nós não teríamos coragem de entregar nossos filhos para morrer no lugar de alguém. Certamente, André, você não teria coragem de entregar a sua filha para morrer por uma pessoa que é boa, que é legal. Muito menos teríamos, Wilma, coragem de entregar os nossos filhos para morrer no lugar de malfeitores, de criminosos, de adúlteros, de viciados, agressores, mentirosos. Não, nós não teríamos coragem de fazer isso. Só que foi exatamente isso que Deus fez por nós, nos deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Por isso o profeta Isaías disse que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O texto está recheado de pronomes possessivos, porque eram nossos. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Então, o amor doador de Deus fez com que Cristo tomasse o nosso lugar. Como eu já expliquei outras vezes, esse é o princípio teológico da imputação. Porque o verbo imputar significa atribuir, creditar, colocar na conta de alguém. Portanto, os nossos pecados foram imputados a Cristo, enquanto a justiça de Cristo foi imputada a nós. Resumindo, o pecado que era nosso foi colocado na conta de Jesus, enquanto a perfeição de Jesus, a santidade de Jesus, a justiça de Jesus foi colocada de graça na nossa conta. Isso é imputação. Porque, meus irmãos, como eu disse, a cruz era para mim e para você. Mas Cristo nos substituiu. Ele trocou de lugar com a gente. Ele se tornou responsável legal pelos nossos pecados. Foi castigado em nosso lugar. Levou sobre si a nossa culpa. Pagou todas as nossas dívidas espirituais. Ele morreu a nossa morte. Ou seja, a nossa culpa foi atribuída, foi imputada a Ele. E a justiça dele foi atribuída, acreditada a nós os que cremos. Então, o Calvário, como eu sempre digo, foi o palco da justiça de Deus. Porque foi lá na cruz que Jesus libera um brado dizendo: está consumado. E isso significa que as nossas dívidas espirituais foram pagas. O meu e o seu pecado foi perdoado. Toda a nossa culpa foi inteiramente removida na cruz. Porque a justiça perfeita de Cristo foi atribuída a nós, imputada a nós, foi creditada na nossa conta, nós os que cremos. Por isso, volto a repetir, o amor bíblico se revela em ações de entrega. Quem muito ama, muito dá. Quem ama não se retém. Quem ama não vende, não troca, não barganha. Quem ama se sacrifica, quem ama se entrega. Então o amor doador de Deus fez com que Cristo sofresse em nosso lugar. Esse é o amor de Deus, é o amor que se entrega. Não é o amor que se autopreserva, mas que se sacrifica para preservar o outro e não a si mesmo. Esse é o amor do Evangelho, que é claramente, ou melhor, deve ser claramente aplicado em todas as nossas relações. Terceira marca desse maravilhoso amor de Deus. O amor de Deus, ele é também abrangente, porque o texto diz que ele deu o seu Filho para que todo o que nele crê, não é para alguns, não é para poucos, mas para todo o que nele crê. Então o amor de Deus é abrangente. O amor divino é extenso, é amplo, é irrestrito, é global, é holístico, porque o texto diz que Deus deu o seu Filho para todo o que nele crê. Ou seja, é um amor que abraça a humanidade sem distinção, sem favoritismo. É um amor que resgata, que redime e salva todo aquele que põe a sua fé em Jesus Cristo. Deus deu o seu Filho, não só para poucos, mas para todos.
Deus deu o seu Filho não só para jovens, velhos, não só para homens ou só para mulheres, não só para negros ou para brancos, não só para ricos ou pobres, não só para ocidentais ou orientais, não só para quem viveu no passado ou só para quem está vivendo no presente, mas para todos os que creem em Jesus, de qualquer lugar ou época. Eu, tu, ele, nós, vós, eles lá fora. O amor de Deus engloba todos os pronomes pessoais, portanto é um amor abrangente que alcança pessoas de qualquer sexo, raça, etnia ou cultura. Ou numa linguagem bíblica, é um amor abrangente que abraça pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o amor abrangente de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, nas suas cartas, principalmente quando ele escreve a Éfeso, ele nos fala sobre a abrangência desse amor de Deus. E ali é como se Paulo nos apresentasse uma espécie de geometria espacial do amor divino, onde ele diz que o amor de Deus ele é largo, o amor de Deus é comprido, o amor de Deus ele é alto e o amor de Deus ele é profundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o amor de Deus ele é tão largo que é capaz de abraçar toda a humanidade. O amor de Deus é tão comprido que ele ultrapassa o tempo e a história e transcende a eternidade. O amor de Deus é tão alto que é capaz de nos elevar ao céu. E o amor de Deus é tão profundo porque ele é poderoso para resgatar o mais miserável pecador. Esse é o amor de Deus abrangente. Imagine comigo uma grande ponte que se estende sobre um profundo abismo. E essa ponte oferece passagem segura para todos os que decidem atravessá-la. Assim é o amor de Deus. Porque pelo sacrifício de Cristo, Deus construiu por nós uma ponte de reconciliação com o Pai. Construiu por nós um caminho seguro que nos leva de volta a Deus. E esse caminho, de acordo com a Escritura, está acessível a todas as pessoas, de qualquer lugar, de qualquer etnia, de qualquer época e em qualquer circunstância. Meus irmãos, o amor de Deus, ele é tão perfeito, ele é tão abrangente, que ele se revela e se comunica adequadamente com cada um de nós. A abrangência do amor de Deus é capaz de suprir a linguagem de amor de qualquer ser humano, de qualquer um. Disse aqui uma vez que o pastor norte-americano Gary Chapman escreveu o seu best-seller, As 5 Linguagens do Amor. E no livro ele afirma que cada ser humano tem, de uma forma mais evidente, a sua linguagem de amor. E ele cita quais são as 5: palavras de afirmação, tempo de qualidade, dar ou receber presentes, atos de serviço e toque físico. São 5 linguagens de amor, de acordo com esse autor do livro. Só que o amor de Deus por nós é tão perfeito e abrangente, que ele é capaz de se comunicar harmoniosamente com qualquer indivíduo. Por exemplo, se a sua linguagem de amor é palavras de afirmação, o próprio Deus nos diz por meio do profeta Jeremias que com amor eterno eu te amei, por isso com bondade eu te atraí. Se a sua linguagem de amor é tempo de qualidade, Jesus disse: eis que eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Se a sua linguagem de amor é receber presentes, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Se a sua linguagem de amor são atos de serviço, Mateus 20, 28 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tanto é que em Filipenses 2 diz que Cristo assumiu forma de servo. Ou quem sabe, se a sua linguagem de amor é toque físico, Jesus é o Deus do toque. É aquele que tocou no leproso, que tocou o cego de nascença, que permitiu ser tocado pela mulher do fluxo de sangue, que foi tocado por Tomé. As crianças tocavam em Jesus. O apóstolo João é aquele que reclinava a cabeça para colocar a cabeça no peito de Jesus. Jesus foi aquele que tocou os pés dos seus discípulos para poder lavar e tirar as impurezas. Ele é o Deus do toque. Então o amor de Deus é o único amor.
que consegue corresponder com perfeição, com profundidade e santidade, todas as linguagens de amor, porque o amor dele é perfeito, o amor dele é abrangente, o amor dele é universal. Não existe um ser humano que não possa ser amado por ele. Então, recapitulando, o amor de Deus, ele é imensurável, o amor de Deus é doador, o amor de Deus é abrangente, e por fim, o amor de Deus é salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Portanto, o amor de Deus é um amor salvador, é um amor redentivo. O amor de Deus é a fonte de onde jorra a vida eterna. Em Efésios capítulo 2, a palavra diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E em 1 Timóteo capítulo 2, a palavra diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E meus irmãos, se nós observarmos bem o contexto do capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos entender que Jesus veio a esse mundo não para condenar, Jesus veio a esse mundo para salvar. Cristo não veio trazer condenação, Ele veio trazer salvação, até mesmo porque não tem como condenar o que já está condenado. A humanidade sem Cristo já está condenada por causa do pecado. Sem Cristo ela já está totalmente perdida, espiritualmente morta em seus delitos e pecados. Portanto, Jesus foi enviado ao mundo para nos resgatar desse lamaçal espiritual. Ele veio para mudar o cenário, Ele veio para mudar a nossa natureza e nos dar a vida eterna. Por isso, quem não crê em Jesus já está condenado. Quem não crê vai experimentar a morte eterna. Quem rejeita Cristo está se auto-excluindo do amor de Deus. Portanto, creia nessa noite. Coloque a sua fé em Jesus, coloque sua fé no Evangelho. E não deixe para depois, não deixe para a semana que vem, porque eu e você não temos o domínio do amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer no próximo minuto. Portanto, creia hoje, creia agora. Lembre-se das palavras do profeta Isaías que disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque e você vai encontrar, porque o amor de Deus é um amor salvador, é um amor que se traduziu em ações de redenção. E a Bíblia não diz que todos os seres humanos vão ser salvos. Eu vou repetir, a Bíblia não diz que todos os seres humanos vão ser salvos, mas diz que todos os que creem em Jesus serão. Todos os que creem, todos os que colocam a sua fé em Jesus vão ser salvos, porque o amor de Deus salva todo aquele que se arrepende dos pecados e crê no Evangelho. Portanto, Deus tem vida eterna para você. O amor redentivo de Deus nos faz desfrutar de uma vida que não é temporária, mas é eterna. E a vida eterna só começa quando temos um real encontro com Cristo, quando nos arrependemos e colocamos nossa fé nele. É isso que a palavra nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não morra, não pereça, não experimente a morte eterna, mas tenha de graça a vida eterna que Deus concede. Então nessa noite, se arrependa dos seus pecados, coloque sua fé em Jesus e seja alcançado pelo amor salvador de Deus, porque Deus tem vida eterna para a sua vida. Ele tem vida eterna para todos nós. Basta crer, é pela graça. Você não tem que pagar nada, você não tem que fazer um sacrifício primeiro, você não tem que subir uma escada de joelhos. Não, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que o verso de João 3,16, na verdade, é um convite para experimentar o maior
de todos os amores, o amor que não pode ser medido, o amor que entrega tudo, o amor que abraça a todos, o amor que acima de tudo nos oferece de graça a vida eterna. É esse o amor que nos faz passar da morte para a vida. É o amor de Deus. Durante a semana eu estava ouvindo uma canção de um cantor chamado José Júnior, e o nome da canção é Presa e Caçador. E na canção o autor utiliza de muita poesia, muita figura de linguagem, e quando ele deu o título para a canção de Presa e Caçador, ele diz metaforicamente na canção que nós, seres humanos, somos as presas, enquanto o caçador é o amor de Deus. E ao final da canção ele diz o seguinte: tentar fugir é um erro, o teu amor é bem mais rápido que eu. Tentar fugir desse amor é um erro. Esse amor é sempre mais rápido. Esse amor sempre nos alcança. Porque, meu irmão, não tem como fugir desse amor. Não tem como se esconder desse amor. O amor de Deus te persegue e te alcança. Porque Ele te amou com amor eterno. Antes de você nascer, Ele já te amava. Como eu disse, antes de lançar o fundamento, Ele já te amava. Antes de fazer o sol brilhar no firmamento, antes de criar todas as coisas, Ele já te amava, porque Ele te amou com amor eterno. Nós não existíamos, nós não conhecíamos, mas Ele é, e Ele já nos amava, com o maior amor de todos os tempos, com o maior de todos os amores. Porque nós merecíamos? Não, porque esse é o caráter dEle. Ele é amor, e Ele não pode negar a si mesmo, e Ele não muda. Deus é imutável, ou seja, o mesmo Deus que nos amou desde antes da eternidade, ainda nos dias de hoje, continua nos amando, porque o nosso Deus é amor. Portanto, não importa os bloqueios emocionais que você tem, não importa os traumas familiares que você já experimentou, o amor, o maior amor de todos os tempos, ele é uma realidade incontestável sobre a sua vida. Deus ama você. Pastor, mas eu não mereço. É isso mesmo, você não merece. Ainda assim, Deus ama a sua vida. E Ele te ama ao ponto de dar o próprio Filho dele para morrer no seu lugar. Porque a cruz era para nós. E se nós morrêssemos como consequência e condenação pelos nossos pecados, estava tudo perdido. Estava tudo acabado. Porque eu e você não iríamos ressuscitar ao terceiro dia. Mas Deus entregou o Filho dele, que é santo, que não tem nenhum pecado. E o Filho dele, ao morrer no nosso lugar, por não ter pecado, a morte não pôde segurá-lo. E por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. E a mensagem do Evangelho é que Deus salva pecadores por meio de Jesus. O Evangelho nos diz que Cristo vive, Cristo está vivo. E Cristo é a expressão do amor de Deus por todos nós. Esse amor que é imensurável, que é doador, que é abrangente, que acima de tudo é salvador, é redentor. O amor que a gente não consegue medir. O amor que está além da nossa compreensão humana, da nossa capacidade de entendimento, de discernimento. É esse o amor de Deus. Tentar medir esse amor é você com uma régua de 30 centímetros tentando medir as águas do oceano. Uma hora você vai se perder naquela imensidão. Não tem jeito. E eu creio que nessa noite Deus, Ele deseja nos envolver nesse mar de amor. Esse amor que é santo, esse amor que é perfeito, esse amor que lava os nossos pecados por meio do sangue do seu Filho. Esse amor é um presente a todos nós. E nessa noite, se você que pode se colocar de pé. Se você puder fechar os seus olhos. O amor de Deus foi revelado a nós por meio da cruz. A cruz é a prova do quanto nós somos amados. A prova de que Deus te ama não é se Ele te dá um carro ou não te dá um carro. A
prova de que Deus te ama não é se Ele te dá um emprego melhor, não é se Ele te dá uma casa maior. Essa não é a prova do amor de Deus. A prova de que Ele nos ama foi o Filho dele entregue naquela cruz. Não existe prova de amor maior do que essa. Se você ainda espera uma prova de amor, meu irmão, você não entendeu o Evangelho, porque nós não precisamos mais de provas de amor. Ele mesmo já demonstrou esse amor quando a gente ainda era pecador. Não tínhamos nada de bom para oferecer em troca, e ainda assim Ele nos entregou o seu único Filho. Por isso nessa noite eu convido você a repetir comigo uma oração, dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a sua palavra, eu recebi o seu Evangelho, e por isso eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado, eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém. E ainda de olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, eu quero perguntar se você fez essa oração pela primeira vez, e se você se identificou com essa oração. Você que no seu coração está dizendo: pastor, essa oração é para mim. Eu quero nessa noite entregar minha vida a Cristo. Eu quero abrir meu coração por fé e recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Se você entende que essa oração fez sentido para você, se você fez essa oração em concordância, aí mesmo onde você está, levante a sua mão bem alto, sem constrangimento algum. Eu vejo mãos levantadas. Pai, eu te peço, Deus, que a sua graça e que o seu amor venham ao encontro dos nossos novos irmãos, das nossas irmãs. Eu te peço, ó Deus, que a tua sabedoria que vem do alto seja liberada sobre essas vidas. Eu te peço, ó Deus, que a mensagem do teu Evangelho contida em João 3,16, ela seja real no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, que possamos entender de fato que já não há condenação para aqueles que estão unidos a Cristo. Em nome de Jesus, Pai, como igreja nós abençoamos essas vidas e te pedimos, Pai, que o seu amor dê sentido, dê significado a cada uma dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que haja restauração, transformação, que o Senhor venha abrir o leque da verdade e colocar, Deus, gravar a eternidade nos olhos dos teus filhos, Pai, que eles possam crescer e avançar por meio da comunhão com a igreja local, por meio do discipulado, e que a história desses irmãos seja como a palavra diz, que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, Pai. Nós abençoamos essas vidas para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor.